Sejam muito bem-vindas ao Maiverso. Eu sou a Mai e hoje a gente vai conversar sobre um sentimento que muitas vezes é visto como vilão, como algo a ser reprimido e escondido a sete chaves: a raiva. Mas será que ela é só isso mesmo? Ou será que se a gente olhar bem de pertinho, talvez com coragem e honestidade, a gente não encontra uma beleza inesperada? Talvez até uma força motriz escondida nessa fúria? Pois é. O tema do nosso episódio de hoje é provocador. Raiva também é um sentimento bonito se você sabe de onde vem. Eu sei, pode soar estranho à primeira vista. A gente aprende desde cedo, especialmente as mulheres, que sentir raiva é feio, é descontrolado, que não combina com a delicadeza que esperam da gente. E quando a gente fala de mulheres negras, essa pressão é um pouquinho maior. A raiva da mulher negra é frequentemente estereotipada, invalidada, transformada em caricatura. Mas e se eu te disser que a sua raiva, essa que talvez você tente sufocar, pode ser um farol, uma bússola interna te apontando para injustiças, para limites cruzados, para necessidades que não foram atendidas? E se ela for, na verdade, uma faísquinha de vida? Um grito pedindo para ser ouvido. Eu acho que pode existir uma beleza imensa em reconhecer e honrar os nossos sentimentos mais desafiadores. Mas o que é a raiva, afinal? Porque se a gente olhar no dicionário, a gente vai encontrar definições como sentimento de protesto, de cólera, de indignação, provocado por uma ofensa, dano ou injustiça. Parece bem direto, né? Mas eu acho que a raiva, na prática, é um pouco mais complexa. Ela não é um monstro de sete cabeças que surge do nada. Muito pelo contrário, ela é muitas vezes uma mensageira. Uma mensageira um tanto barulhenta. Às vezes pode até ser meio estabanada, mas que carrega recados importantes sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. A gente pode pensar na raiva como um sistema de alarme. Quando o alarme da sua casa dispara, você não fica com raiva do alarme, né? Você vai investigar, vai ver o que causou o disparo. Pode ser um invasor, pode ser um perigo real, ou pode ser só um gato que derrubou alguma coisa. Com a raiva é parecido. Ela dispara quando algo dentro de nós ou fora de nós nos ameaça, nos desrespeita, nos fere. E ignorar esse alarme ou tentar desligar a qualquer custo pode nos deixar mais vulneráveis. E aqui entra uma questão crucial, especialmente para nós mulheres. Porque desde pequenas, nós somos ensinadas a engolir o choro, a sorrir mesmo quando a gente está desconfortável, a ser boazinha. A raiva, então, vira um tabu, porque sentir raiva é ser histérica, é ser desequilibrada, é ser agressiva. Quantas vezes a gente não viu isso? E para mulheres negras, a narrativa é ainda mais cruel, porque o estereótipo racista da mulher negra raivosa é usado para silenciar, para deslegitimar dores e lutas justas. É como se a nossa raiva, a raiva da mulher negra, fosse desproporcional, fosse ameaçadora. Nunca é justificada. Mas e a raiva que surge da injustiça racial, da discriminação diária, do peso de séculos de opressão? Essa raiva não é só válida, ela é necessária, ela é combustível para a mudança. Na Grécia Antiga, Aristóteles já falava sobre a raiva. Ele não via como algo negativo, muito pelo contrário. Ele dizia que sentir raiva na hora certa, das coisas certas, na medida certa, pelas razões certas, não era só aceitável, como também podia ser uma virtude. Ele dizia que qualquer um pode sentir raiva, isso é fácil. Mas sentir raiva da pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não era fácil. E olha que interessante, não se trata de não sentir raiva, mas de como a gente lida com ela, de como a gente direciona esse sentimento. Já para Sêneca, que é um dos grandes nomes do estoicismo, ele escreveu um tratado inteiro sobre a ira, onde ele descreve como uma loucura breve. A proposta estoica é sobre o autocontrole, é sobre não deixar
se levar pelas paixões. Mas aqui a gente pode tirar um aprendizado valioso. A importância de entender a origem da nossa raiva, de questionar os nossos próprios julgamentos antes de explodir. E se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia? Porque quantas vezes a nossa raiva não é, na verdade, uma capa para outros sentimentos? Às vezes medo, tristeza, frustração, decepção, cansaço. Às vezes é mais fácil sentir raiva do que admitir que a gente está magoado, que a gente está com medo. A raiva pode ser como uma armadura que a gente veste para se proteger. Mas toda armadura, por necessidade de ser forte, impede às vezes o toque, o afeto, a conexão. Porque fica pesado, né? Porque carregar essa armadura da raiva o tempo todo cansa. E cansa muito. Então, como é que a gente pode começar a olhar para essa raiva de um jeito diferente? Como a gente encontra beleza nela? Eu acho que o primeiro passo pode ser a gente se dar permissão para sentir. Se permitir reconhecer que a raiva está ali, sem julgamento. Ela não te faz uma pessoa má, nem descontrolada. Ela só te faz humana. É como acolher uma criança que está fazendo birra. Primeiro a gente acolhe, depois a gente entende, depois a gente tenta entender o que aconteceu, para depois conversar e encontrar um caminho. E aí vem a investigação. De onde vem essa raiva? Qual é a mensagem que ela está tentando entregar? É como ser uma detetive das próprias emoções. Será que essa raiva é minha mesmo? Ou eu estou absorvendo a raiva de outras pessoas? Talvez do ambiente. Será que ela é sobre essa situação específica ou ela tem raízes mais profundas? São dores antigas ou são padrões que se repetem? Essa investigação exige coragem, porque nem sempre as respostas vão ser confortáveis. Eu acho que é aí que a gente começa a entender de onde vem a nossa angústia também. A gente pode pensar na raiva como um rio. Se você tentar represar esse rio com toda a força, uma hora a barragem vai romper e a água vai sair destruindo tudo pela frente. Mas se você aprender a construir canais, a direcionar o fluxo dessa água, pode ser que você consiga talvez irrigar a terra, gerar energia, trazer vida. A nossa raiva, quando compreendida e canalizada, também pode ser uma força criativa e transformadora. Para nós mulheres, especialmente para mulheres negras, entender a origem da nossa raiva pode ser um ato revolucionário. Pode ser o reconhecimento de que não estamos loucas. Sim, foi injustiça. Sim, cruzaram os nossos limites. E a raiva pode se transformar em auto-respeito, em assertividade. Ela nos ajuda a dizer não, a impor limites, a defender o que é importante para a gente. Existe muita diferença entre a raiva que destrói e a raiva que constrói. A raiva que explode em agressão, em palavras que ferem, em ressentimento, essa sim é a raiva que adoece e afasta as pessoas. Mas a raiva que nos impulsiona a buscar solução, a defender os nossos direitos, a proteger quem a gente ama, a criar arte, a mudar o que precisa ser mudado. Essa é a raiva cheia de vida, cheia de propósito. É essa raiva que se transforma em coragem. É muito importante que a gente use nossa justa indignação como motor para grandes transformações. Pensa na Rosa Parks, por exemplo. A recusa de ceder o lugar no ônibus não foi um ato de simples cansaço, mas um ato de profunda raiva contra a injustiça racial. Uma raiva que ajudou a impulsionar um movimento pelos direitos civis. Pense em todas as mulheres movidas pela raiva contra a opressão, que lutaram pelo direito ao voto, por igualdade, por respeito. A raiva delas não foi feia, foi poderosa, foi necessária, foi transformadora. Claro que isso não significa sair por aí quebrando tudo ou gritando com todo mundo, salvo exceções. A sabedoria está em aprender a sentir a raiva, a escutar a mensagem, a escolher como responder. Às vezes, a resposta é uma conversa firme. Às vezes pode se afastar de uma situação ou de uma pessoa tóxica. Às vezes pode ser escrever, pintar, dançar, cantar. Transformar essa energia em algo criativo. E às vezes é simplesmente respirar fundo e entender que aquela raiva está te mostrando um ponto em que você precisa de cura, de atenção, de algo cuidado e de limites. Um ponto importante nessa conversa é o perdão. Pois é.
Muitas vezes, a raiva que a gente carrega por muito tempo está ligada à dificuldade de perdoar, seja o outro, seja nós mesmas. E aqui vale lembrar que perdoar não é esquecer, não é concordar com o que aconteceu, muito menos se reconciliar com quem feriu a gente. Perdoar, muitas vezes, é uma decisão de soltar o peso daquela dor, daquele ressentimento, para que a gente possa seguir mais leve. Mas e quando a raiva está direcionada a nós mesmas? Às vezes por escolhas que a gente fez, por arrependimentos, por as coisas que a gente gostaria de ter feito diferente. Essa autocrítica é feroz. Essa raiva interna pode ser paralisante. Aqui, o caminho é o da autocompaixão. É entender que a gente é humano e que a gente está em aprendizado. Que errar faz parte do processo. É se acolher com a mesma gentileza que a gente acolheria uma amiga. A raiva de si mesma pode ser um sinal de que a gente está se cobrando uma perfeição que não existe. E ainda tem as mudanças de vida, porque quase sempre elas vêm acompanhadas de muitas emoções. E a raiva com certeza é uma delas. Raiva do que ficou para trás, raiva da incerteza do novo, raiva das dificuldades do processo. Mas essa raiva também pode ser o empurrãozinho que faltava para a gente sair da zona de conforto. Para buscar novos caminhos, para se reinventar. A gente pode pensar na raiva como uma professora. Às vezes é um pouco severa, mas muito sábia. Porque ela está tentando ensinar para a gente sobre valores, sobre limites, sobre necessidades não atendidas. Se a gente ouvir um pouquinho com atenção, sem medo, acho que ela pode guiar a gente para um lugar de mais autenticidade e de força interior, sabe? Acho que ela pode mostrar pra gente onde que a gente precisa focar, onde que a gente precisa se posicionar, se proteger e lutar. A gente tá quase chegando ao finalzinho do nosso episódio e foi muito bom conversar sobre a raiva, que é um sentimento tão mal compreendido, que pode ser, na verdade, uma aliada poderosa pra gente, né? Poder entender que ela pode ser um alarme, uma mensagem, uma professora e explorar como, especialmente as mulheres, a gente pode reconhecer e validar nossa raiva como um ato de libertação e afirmação. E lembre-se, a raiva não é o problema. O problema é o que a gente faz com ela, ou o que a gente deixa de fazer por medo dela. A beleza da raiva está na capacidade da gente mostrar a verdade, da gente impulsionar as nossas ações, da gente se conectar com os nossos limites, com os nossos valores, com as nossas intenções. Eu acho que ela é essa chama de coragem que a gente precisa, sabe? Que às vezes pode ser movida pela indignação, pela justiça, mas é uma energia de basta, sabe? É um impulsionamento que a gente precisa. Então, o meu convite para você hoje é que você comece a olhar para sua raiva com mais curiosidade, com menos julgamento. Talvez se perguntar o que esse sentimento quer dizer, de onde que ele está vindo, acolher sua emoção e tentar entender a mensagem. Escolher conscientemente como você vai usar esse sentimento para construir uma vida mais autêntica, mais justa e principalmente mais alinhada com quem você realmente é. Que a gente possa transformar essa raiva em arte, em luta, em limites, em autocuidado, em amor próprio. Que a gente encontre a beleza na fúria que nos move. E que essa fúria nos leve a lugares incríveis, tanto dentro quanto fora de nós. Eu espero muito que essa conversa tenha ressoado com você. Muito obrigada pela companhia em mais um episódio do Maiverso. Eu espero que nossa conversa tenha te inspirado a olhar para sua raiva de uma forma diferente, talvez mais acolhedora e mais potente. Tá bom? Um beijo e até o próximo Maiverso.